E aí, beleza? O guaxinim mais famoso do mundo está entre a vida e a morte. E agora precisa que os Guardiões da Galáxia procurem no seu passado tenebroso e cruel uma forma para salvá-lo a tempo do seu coração não explodir. É isso que veremos no filme Os Guardiões da Galáxia, volume 3, de 2023. Esses vários filhotes de guaxinim brincavam felizes, mas essa alegria acabou quando um homem se aproximou e pegou um desses filhotes. Bom, esse nós conhecemos bem, é o Rocket Raccoon, um dos Guardiões da Galáxia, que, lembrando dessa história, cantava a música Creepy do Radiohead, que na letra diz que se sente uma aberração e não pertence a lugar nenhum. A Amantes também dançava e convidou Drax, mas segundo ele, só idiotas dançavam. Enquanto isso, Groot e Nebulosa terminavam de colocar a placa do QG dos Guardiões e Krillin brigava com um pedaço de carne com a simpática cachorra Cosmo. Porém, a música fazia parte de uma das fitas do Peter Quill, só que mais um dia bebendo acabou desmaiando, sendo levado por Nebulosa para o seu quarto, e ele sempre enchia a cara, pois sentia muitas saudades de Gamora. Bom, estamos em lugar nenhum, o planeta dos mercenários e sucateiros das galáxias, e Krillin ainda tentava controlar a Flecha Yanka deixado por Ondo, porém sem sucesso e passando vergonha, e quem tinha um poderoso poder telecinético era Cosmo, e apenas com uma pedra conseguiu fazer o que Krillin estava tentando fazer com uma flecha, e ela conseguia se comunicar através do seu traje, e era um cachorro que tinha muitos sentimentos, pois não gostava que chamavam de cachorra má. Porém, todos os Guardiões sabiam que Quill estava daquela forma pela morte da Gamora, mas segundo a sua irmã Nebulosa, ela não morreu. Apenas quando foi revivida, não se lembrava do que aconteceu nos últimos anos. Ok, mas a caminho de lugar nenhum estava Adam Warlock, um ser da raça dos soberanos, que chegou no planeta já atacando Rocket Raccoon. Atravessando algumas janelas com ele, parecia querer capturá-lo, só que Rocket escapou. E aí Nebulosa apareceu com seu traje aperfeiçoado e o atacou, só que na sequência ele a derrubou. Com vários golpes quebrou várias partes dela e na sequência Groot tentou envolvê-lo com seus galhos para pará-lo. Mas o soberano era forte e só sobrou a cabeça desse ataque do Groot. Krillin de novo tentou tacar a Flecha Yanka e sem sucesso, e aí Adam foi para o seu propósito. Atirou em Rocket e depois quebrou o braço da Mantis, e aí o Drax entrou nessa luta e enquanto isso tentavam usar o kit médico em Rocket. Mas a Nebulosa já estava de saco cheio desse cara dourado e com uma espada atravessou o peito dele. E assim caiu, mas como salvar Rocket era prioridade, Adam acabou escapando. Agora parecia que o Guaxinim precisava de um suporte médico melhor e só tinha um na nave. E foi aí que conhecemos um pouco da história dele, que foi modificado quando ainda era um filhote e jogado em uma cela. E lá ele conheceu outros animais que passaram a mesma coisa. Layla, uma simpática lontra, Dentes, uma morsa desajeitada, mas muito doce, e Chão, uma coelhinha fofa e muito brincalhona. Todos modificados pelos experimentos de um líder cruel, e a única palavra que saiu de Rocket, tremendo e com muito medo, era que estava com dor. Porém, Layla cuidou do seu ferimento e disse ao pequeno guaxinim que tudo ficaria bem. Relaxa, você vai ficar bem. Rocket estava com o Kill Switch em seu peito, pois ele pertencia a uma organização chamada Orgocop e Adam foi enviado para capturá-lo. Mas não tinham como operá-lo e apenas com uma senha conseguiriam desativar o Kill Switch. E o seu código era 89P13 e ele tinha apenas 48 horas de vida. Claro que Peter Quill já acionou a nave e iriam invadir a Orgocop para pegar a tal senha, deixando Cosmo e Krillin cuidando do QG. E Rocket no módulo médico lembrava dos raros momentos felizes que tinha na prisão com os outros animais. E os quatro eram tão amigos que se consideravam uma família. Já Adam estava com sua mãe, a administradora dos soberanos Ayesha, e nesse o seu criador, o alto revolucionário que criou até os soberanos, estava decepcionado com o fracasso dela e parecia que tinha algo errado, já que Adam Warlock foi criado para ser o ser mais poderoso dos soberanos, mas com a boca suja, o alto quase o esmagou contra a estrutura de metal. Ele disse que queria o seu experimento de volta e se eles não cumprissem a parte do acordo com eles, ele aniquilaria a raça dos soberanos, pois era seu direito.
Já os Guardiões chegaram na Orgoscope, um ponto para chegar ao QG da Orgoscope, e teriam que passar por 3 escudos, mas isso foi moleza, mesmo com amantes na orelha de Quill, perguntando do seu avô na Terra. O difícil passar mesmo foi por Starhawk, o líder dos saqueadores, já que invadiram sua nave e iriam roubar tudo e rolar até um conflito, mas Nebulosa diz que estavam ali para falar com sua irmã Gamora. E assim que ela apareceu, Peter ficou surpreso, pois Gamora esqueceu completamente dos últimos anos que passaram juntos. E os saqueadores fizeram um trato por 100.000 unidades para poderem ajudar os Guardiões. Só que eles iriam apenas ajudá-los a entrar e se tivessem algum problema, ficariam presos por lá. Já o Rocket em seus sonhos lembrava de quando o Alto Revolucionário viu quão brilhante era sua mente de guaxinim. Porém, o Alto Revolucionário estava em um processo de criar o ser perfeito, e a mente de Rocket era a parte 89 dele, mostrando a ele uma das suas maiores criações, uma máquina evolutiva de milhares de anos em apenas poucos segundos, transformando uma tartaruga no Leonardo das Tartarugas Ninjas, só que extremamente violenta. E o Alto Revolucionário ainda não sabia como resolver esse problema. Só que o pequeno Rocket, apenas analisando o processo, já deu a solução onde deveriam mudar alguns elementos, e assim eles se tornariam dóceis, deixando o Alto Revolucionário ainda mais surpreso com sua mente. De volta à nave, era a hora do plano começar, e Gamora iria ajudar a entrar na câmara de contenção, enquanto Nebulosa abria a passagem. Quill tentou falar com Gamora, que ela fazia parte da vida dele e já se amaram muito. Porém, Gamora respondeu que duvidava muito que realmente isso aconteceu, que além do fora, todo mundo ouviu o sofrimento de Quill. A gente tá ouvindo tudo que você tá dizendo. E é lamentável. Ok? Assim que entraram, a segurança da nave percebeu alguma anomalia naquela câmera, só que foram mais rápidos que o segurança e deram uns de mecânicos zangados que tinha um buraco na câmera, mas assim que despistaram os guardas, a Mantis acabou jogando os trajes espaciais no espaço e agora teriam que achar uma forma de sair. Então Drax e Mantis procurariam um espaço-porto para eles poderem escapar depois, e Gamora, Nebulosa e Quill foram atrás dos arquivos, que em resumo ele iria usar o seu charme na atendente, mas Gamora estava sem paciência e assim forçando a garota a mostrar onde estavam os arquivos do Guaxinim no meio de várias outras criações do Alto Revolucionário. Porém, mesmo pegando o arquivo, foram reconhecidos e o alarme disparou e Drax já queria lutar. Só que Mantis mostrou que o seu poder de controlar mentes realmente era interessante e a Gamora do passado era bem pior que sua irmã, fazendo a garota de refém e mataria ela se fosse necessário para sair dali. Peter contava para todo mundo que os dois já foram apaixonados, inclusive para refém, só que as coisas pioraram bastante e Gamora estava ameaçando todo mundo que aparecesse, e apesar do Drax mandar bem na luta, foi atingido 2 vezes pelo segurança e Nebulosa também. Só que Peter pediu para refém para ajudá-lo, pois o seu amigo estava morrendo e se ele falasse com os guardas, talvez eles entenderiam. A garota caiu na dele, só que ele programou os trajes para ficarem descontrolados, e assim que Groot pousou a nave, escaparam numa boa daquele planeta. Já nos sonhos de Rocket, ele lembrava da amizade doce e inocente que tinha com seus amigos na prisão, onde acreditavam que o mestre o levaria para o céu um dia, e esse sonho foi no dia que escolheram seus nomes. E como Rocket tinha o sonho de construir foguetes para poder sair com seus amigos dali, escolheu justamente Rocket Raccoon. E com certeza essas lembranças do Guaxinim são as partes mais emocionantes do filme. Que lindo! Então assim, na nave, seus amigos viram as torturas que o pequeno Guaxinim passou em sua vida. E eram bem piores que os atos de Thanos, segundo Nebulosa, porém a senha tinha sido removida por um dos registradores do Alto Revolucionário. Então o plano agora tinha mudado, eles iriam atrás desse careca no planeta da Orgocorp. Porém Gamora foi a única que achou que a missão era uma loucura, pois o Alto Revolucionário era um dos seres mais poderosos da galáxia e mexer com ele não era uma boa ideia. E aí teve uma discussão, ela bateu em Quill e sua irmã a impediu, dizendo que ela fazia parte dessa família também, mas essa ideia ainda não entrava na cabeça de Gamora. Enquanto isso, Adam e sua mãe tentavam tirar informações de um dos saqueadores que o sequestraram sobre Gamora e onde ela estava. E era para Adam apenas torturá-lo, mas ele acabou quase desintegrando ele. O coitado deixou seu bicho de estimação bem triste, a sorte que a própria Gamora tentou contato com os saqueadores e a própria Aisha se passou por um. Então Gamora passou a
localização de onde estavam indo com a nave. Porém, o tempo estava acabando e Rocket começou a passar mal com fluidos que estavam começando a chegar no seu pulmão. Com isso, teve um pesadelo de quando o Alto Revolucionário pertenceu que o pequeno cérebro dele era complexo e de um raciocínio extremamente rápido e ainda até mais inteligente que o próprio Alto Revolucionário, pois o pouco que ele sabia fez a máquina de evolução rápida ficar perfeita e agora conseguia evoluir qualquer animal dócil para criar uma sociedade. Só que Rocket também descobriu que era apenas uma cobaia de estudo para um novo mundo e ele apenas seria uma parte desse ser perfeito que habitaria no novo mundo. E pela manhã arrancaria o seu cérebro e ele e o resto dos seus amigos seriam incinerados. O tempo para conseguirem a senha estava curto, então foi aí que chegaram na Contra-Terra, uma versão do nosso planeta, só que criada pelo Alto Revolucionário, que era considerado um deus nesse planeta com uma temática dos anos 80. Mas assim que pousaram a nave, os habitantes animais bípedes evoluídos se aproximaram e Quill disse que vieram todos em paz. Não viemos aqui fazer qualquer mal. Bom, depois de uma bela confusão, pois não entenderam a razão por que estavam ali, Groot assustou todo mundo e Quill conseguiu falar com uma mulher morcego. Enquanto Adam, que agora ficou com um animalzinho de estimação do saqueador que matou, junto com sua mãe, estavam indo para a Contra-Terra e a mulher morcego levou os guardiões para a casa dela. Uma baita nostalgia para Quill, pois saiu da Terra quando tinha apenas 8 anos, mas ali tentando explicar que seu amigo, um guaxinim, estava morrendo, precisavam achar um registrador do Alto Revolucionário. Ela entendeu o desenho que Quill fez e explicou que estavam na unidade central primária do planeta, a pirâmide do Alto Revolucionário. Então Quill pegou um carro que era novidade para a Nebulosa e seguiram para o centro, vendo que os problemas sociais e de desigualdade também foram copiados da Terra nesse planeta, mas o Alto Revolucionário, observando mais uma de suas criações, foi interrompido pelo seu registrador, dizendo que os guardiões tinham chegado. Ele já sabia e estava esperando por Quill que apenas ele e Groot foram autorizados a falar com o Alto Revolucionário. E aí descobrimos o desenrolar e o trauma de Rocket, pois assim que colocaram ele na cela novamente, ele disse aos seus amigos que não iriam para o céu, pelo contrário, iriam matar os 4 pela manhã. E ele então, com as peças que conseguiu, montou uma chave e disse que tiraria seus amigos em uma nave daquele lugar. A chave funcionou muito bem, conseguiu abrir sua cela e de sua amiga Lily também. E ficou muito feliz por ela poder sair e até o abraçou, mas aí o Alto Revolucionário atirou nela pelas costas, pois sabia que ele fugiria, matando a lontra esperançosa e o Rocket se enchendo de fúria. Foi para cima do Alto, o ferindo no rosto, só que assim que os seus outros guardas chegaram, rolou um tiroteio. E mesmo o Rocket acertando eles, os tiros mataram seus outros amigos, para a tristeza ainda maior do Guaxinim. Ele então se esforçou e conseguiu chegar a uma das naves e escapar daquele inferno, e agora dá para entender porque ele é ranzinza, pois é uma experiência que ele nunca mais esqueceu em sua vida. Enquanto isso, o Drax teve um pressentimento, pegou a moto e junto com o Mantis foi até Quill, que por sua vez finalmente falou com o Alto Revolucionário, que era bem arrogante como um titã, e estava na busca pela raça perfeita. E esses eram um dos motivos que criou a Terra, segundo ele, melhor que a original. Mas enquanto discutia com Quill, deu uma ordem para um dos seus capangas pegarem Rocket, só que Gamora não estava a fim de deixar. Mesmo a porca robótica sendo forte, iria enfrentá-la, e Quill descobriu que pelos mesmos problemas de desigualdade social que temos na Terra, isso sempre aconteceria. E o Alto Revolucionário disse que mais uma vez teria que apagar e começar uma Terra nova. Isso significava que ele iria destruir todo o planeta como se estivesse jogando um SimCity com vidas alienígenas, levantando sua enorme nave do planeta, e nessa a porca robótica venceu Gamora e iria levar o Rocket. Só que Adam Warlock chegou na nave com seu bichinho de estimação, e mesmo eles trabalhando para o mesmo chefe, ele queria os créditos para salvar sua raça, arrancando a cabeça da porca. Mas Gamora escapou, e foi o momento que o Alto começou a bombardear o planeta, matando várias vidas inocentes, e Adam percebeu que sua mãe estava em perigo. Mas foi tarde. Mesmo voando em alta velocidade para salvá-la, sua nave também foi destruída, e Gamora, que conseguiu voltar para a nave, agora teria que pilotá-la. Quill mostrou a que veio quando Groot soltou uma granada dentro da nave e passaram um cerol fininho, pois o Colossus Florais estava cheio de armas escondidas. E depois dessa confusão aí, conseguiram achar
para o careca que estava com a senha na cabeça, que pediu misericórdia, mas Quill ainda queria matá-lo, e acho que até justo, pois pulou com ele de uma altura inacreditável, e Groot pulou atrás, enquanto Nebulosa, Drax e Mantis tentavam entrar na nave gigantesca. Gamora tentava pilotar a nave dos Guardiões. Em resumo, Groot amenizou a queda, só que Quill acabou matando o registrador, e ele tirou o que precisava do dispositivo da sua cabeça. Convenientemente, Gamora pousou a nave perto deles, e com a pilotagem de Quill, conseguiram sair daquele planeta quase explodindo. Já os outros amigos conseguiram entrar na nave, justamente onde os escravos do Alto Revolucionário estavam, e assim que Quill saiu da órbita, colocou o dispositivo que arrancou da cabeça do registrador. Acharam a senha no momento que ele estava quase morrendo, e em sua mente ele tinha encontrado seus amigos. Talvez era o lugar que ele queria ficar, já que decepcionou eles e os outros e fizeram todos morrer. Segundo Layla, aquele lugar era lindo e infinito, e eles estavam voando no céu para todo sempre. Foi o momento que o coração dele parou de bater e Quill se desesperou. Mas segundo ele, não deixaria ele morrer assim, fazendo massagem cardíaca no coração de Rocket. E no paraíso, Layla disse que ele ainda não estava pronto, pois tinha um propósito na Terra e quando fosse chegada a hora, eles se juntariam a eles. Mas agora ele tinha muita coisa para fazer, voltando à vida e aos Guardiões da Galáxia. Não a todos os Guardiões por enquanto, já que Nebulosa ainda estava na nave, junto com Mantis, Drax e um monte de crianças reféns, que ficaram felizes por saber que Rocket estava vivo e bem, só que a situação piorou um pouco, pois o Alto Revolucionário apareceu e derrubou os Guardiões. Mandou a localização para Quill levar o que era dele por direito, senão matariam aqueles três. No QG dos Guardiões, Cosmo ainda chorava por ter chamado de cachorro mau e jogava baralho com Howard o Pato. E Quill ligou e precisava da ajuda de Krillin e de Cosmo. E o Alto Revolucionário só estava na loucura pelo cérebro perfeito de Rocket, pois só com ele poderia criar uma civilização que realmente fosse inteligente e não copiasse nem replicasse nada e criasse coisas do absoluto zero. E isso seriam os seres perfeitos. Nesse momento, Nebulosa e os outros foram jogados em uma prisão e estavam com dificuldades de se comunicarem com as crianças. Mas Drax, além de fazerem elas rirem, sabia o idioma e avisou para elas ficarem longe das paredes. Quill e os Guardiões se preparavam para atacar a nave e o Alto Revolucionário foi surpreendido pela estação inteira de lugar nenhum, que eram a cabeça de um deus caído, e armou seus canhões e mandaram bala na nave do Alto Revolucionário, que em sua resposta mandou ativar sua legião de defesa, as Crias do Inferno, seres modificados com muita violência, e Adam Arlock foi preso na nave dos Guardiões por Gamora, acordando com seu bichinho de estimação já querendo se soltar. Mas agora era a hora da luta final contra as Crias do Inferno, e para piorar, Adam invadiu a nave de Quill e as Crias entraram na estação de lugar nenhum. Nebulosa, Mantis e Drax foram jogados para serem devorados por criaturas gigantescas presas nas celas de baixo, e o caos tinha se espalhado em lugar nenhum. Rocket se esforçou, mas conseguiu se livrar das Crias do Inferno, e Quill levou a nave até o espaço-porto, programando para se autodestruir para ver se segurava Adam Arlock por um tempo. Já no covil das criaturas, Mantis percebeu que só devoravam baterias e estavam com medo deles. E ela, com seus poderes, conseguiu entender essas criaturas e acalmá-las, e Krillin finalmente ouviu Yondu, dizendo para ele usar o coração, e conseguiu controlar as flechas, acabando facilmente com as Crias do Inferno, mas ainda tinha um sentinela. Só que esse foi Cosmo, que mostrou realmente que era uma cadela poderosa e ganhou um elogio de Krillin, que admitiu que era um cachorro bom. Legal! Já o Alto Revolucionário estava descontrolado. Seu braço direito iria assumir o controle, mas poderoso como era, matou todos por ali. Ordenou que a nave toda pegasse Rocket e executasse todos os outros. Bom, não demorou muito para que os Guardiões se reunissem novamente, e agora era só ir embora. Mas não podiam, pois a nave estava cheia de reféns e a maioria eram crianças. E como Rocket estava cansado de ficar fugindo, eles iriam lutar, e a única que não curtiu muito a ideia foi Gamora, mas fazia parte agora, e parece que o bichinho de estimação também, e esse tinha o nome de Gloop. Bom, aí já sabem, né, passaram o cerol fininho em todo mundo por ali, e eu senti falta dessas cenas de ação frenética
frenética nesse filme, mas pelo menos essa aqui teve um plano sequência legal. Mataram todo mundo que tava por ali e o plano agora era se separar para resgatarem os reféns, e até que foi um trabalho em equipe interessante, acoplando as duas naves com a ajuda da nebulosa e dos poderes de Cosmo. Conseguiram salvar as crianças para lugar nenhum, e Groot até salvou Adam Warlock, que não entendeu o porquê Groot fez isso, mas ele disse que todos mereciam uma segunda chance. Só que o Rocket ficou para trás para salvar as últimas pessoas e foi até a sala dos animais. E lá, além das várias espécies, tinha uma gaiola cheia de guaxinins e ele viu de onde era a sua origem. Seu coração só pensava em salvar todos aqueles animais, mas na sequência ele apareceu furioso, o alto revolucionário, atacando o Rocket, dizendo que ele era apenas uma cobaia do seu trabalho e nada ele poderia fazer. Mas agora o Rocket estava na ira, se soltando e atirou nele. E com a ajuda de todos os Guardiões da Galáxia que apareceram, desceram o cacete nele merecido, e Gamora, depois de furar sua barriga, viu que ele estava usando apenas uma máscara, pois aquilo foi o que o Rocket fez em seu rosto. E o Guaxinim agora tinha a oportunidade de matá-lo e ter sua vingança, mas o Rocket não fez, pois era um Guardião da Galáxia. Brabo! E antes que tudo fosse para os ares, pediu para os seus amigos salvar as outras formas de vida, e agora sim mostraram que tinha realmente um coração bom para as criaturas e animais torturados. Só que dessa vez quem ficou para trás foi Peter Quill, pois a Cosmo não conseguiu segurar por mais tempo a nave. Peter então teve que tentar usar o impulso do vácuo do espaço, só que os destroços o impediram de chegar na outra estação e acabou congelando. Iria morrer com certeza e nem Groot conseguiu alcançá-lo. Porém, Adam Warlock o salvou, voou para pegá-lo e trazer aos seus amigos e ainda estava vivo, para a alegria dos Guardiões. Gamora então iria embora, começando a entender Groot, e mesmo ainda não sendo quem Quill queria, ela estava melhorando. Ele fez uma reunião, disse que a vida toda fugiu da Terra e agora queria conhecer suas origens e aprender a nadar. Amantes iria fazer a mesma coisa, conhecer a galáxia sozinha, pois a vida toda fez o que as pessoas pediram para ela fazer. E Nebulosa decidiu ficar para cuidar da cidade como um tipo de prefeita daquele lugar e iria precisar da ajuda de Drax. E agora o novo líder e capitão dos Guardiões da Galáxia era Rocket Raccoon, que junto com Groot teriam agora que convocar novos integrantes, ganhando um presente no final de Quill, que partiu para a Terra, e Gamora foi recebida de braços abertos pelos saqueadores. Peter finalmente achou seu avô, que ainda estava vivo e o esperando, terminando assim o último filme da primeira formação do Guardiões da Galáxia, com uma grande festa em lugar nenhum. E agora os Guardiões da Galáxia seriam formados por Phyla-Vell, o Kree, que tem super força, agilidade, pode voar e essas coisas, Kragan, Cosmo, Adam Warlock, Blue e, claro, o grandalhão do Groot. E estavam em uma missão para proteger uma aldeia local. Terminando agora de vez Guardiões da Galáxia Volume 3. E eu espero vocês no próximo vídeo. Esse foi o Solucionando Filmes. Valeu a nós. Fui!